Boa noite. O meu nome é Doutor. E o SCP que estaremos estudando hoje é o SCP-3516, classe do objeto seguro. Iniciando leitura agora. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-3516 deve ser guardado em uma caixa fechada no sítio. Quando não estiver em uso para testes, ambas as rodas do SCP-3516 devem ser trancadas, usando um cadeado de bicicleta padrão. Ao utilizar o SCP-3516, nenhum equipamento de proteção deve ser emitido para o ciclista. Os testes do SCP-3516 só podem ser feitos ao ar livre e não podem ficar a menos de 50 metros de quaisquer mecanismos essenciais do local. Os observadores devem estar sempre atrás de uma tela de vidro de proteção ao testar o SCP-3516. Os ciclistas do SCP-3516 devem ser equipados com uma haste de metal para encravar entre os raios da roda dianteira na probabilidade de ocorrência de ferimentos superficiais. Pelo menos um médico da equipe deve estar presente para cada teste. Descrição: SCP-3516 é uma bicicleta vermelha, especificamente do modelo Schwinn Predator de 1982. Os símbolos de chama são pintados de maneira simplória ao lado do corpo da bicicleta em tinta acrílica. 2 raios na roda dianteira e 5 na roda traseira estão dobrados. A bicicleta inteira mostra sinais de idade e desgaste, mas ainda funciona normalmente. Quando qualquer sujeito humano começa a andar com SCP-3516, as propriedades anômalas do SCP-3516 são ativadas. Independentemente da situação atual ou velocidade, o sujeito experimentará sensações de excitação e aumento dos níveis de adrenalina, semelhantes àqueles experimentados quando em uma montanha-russa ou outro método de entretenimento baseado em emoção. O indivíduo também se tornará cada vez mais propenso a acidentes com o passar do tempo, com uma chance adicional estimada de 8% de cair ou colidir o SCP-3516 a cada minuto que passa. 90% dos sujeitos que foram observados tiveram um acidente dentro de 10 minutos depois de começarem a pedalar o SCP-3516. Deve-se observar que, independentemente da gravidade do acidente, o SCP-3516 mostrará dano mínimo ou nenhum dano. Experimentos comprovaram que pode ser danificado fora de acidentes. Uma vez que o sujeito tenha caído do SCP-3516 ou tenha se acidentado com o SCP-3516, a propriedade secundária do SCP-3516 irá se manifestar. A gravidade dos danos causados ao entorno de SCP-3516, que pode ou não incluir o ciclista no acidente, será muito maior do que normalmente aconteceria com o impacto, com velocidades de colisão de 30 km por hora, chegando a liberar mais de 22.000 newtons. Os objetos impactados também mostrarão menor estabilidade, quebrando-se sob forças que normalmente suportariam. O aspecto final das propriedades anômalas do SCP-3516 diz respeito a qualquer ferimento sofridos pelo ciclista durante a colisão. A gravidade das lesões, incluindo aquelas em decorrência da propriedade secundária do SCP-3516, é efetivamente invertida. Feridas que normalmente ameaçariam a vida ou seriam fatais parecem não ter efeito sobre a saúde do sujeito e podem ser facilmente recuperadas. Feridas pequenas ou de menor gravidade, no entanto, serão devastadoras, como por exemplo, um joelho esfolado sendo suficiente para deixar o sujeito inconsciente e levando semanas de cuidados intensos para curar. Se o sujeito não sofrer lesões durante a queda, nenhuma propriedade anômala será ativada. Relatório de testes SCP-3516. Teste SCP-3516-12. Cobaia D10334. Diretor de experimentos Dr. Sambrel. Procedimento: D10334 é equipado com um capacete de bicicleta e é instruído a colidir com uma parede de concreto enquanto montado no SCP-3516. A velocidade de impacto observada é de 28 km por hora. A experiência é supervisionada pelo Dr. Sambrel. Resultados: o pneu dianteiro de SCP-3516
se aloja a 13 centímetros de profundidade na parede e D10334 é arremessado sobre o guidão e dá de cabeça na parede. O capacete parte ao meio e D10334 rompe 2 vértebras, sofre várias fraturas no crânio e tem uma traqueia rompida. Após 8 segundos, o sujeito se levanta e reclama de vertigem. A recuperação completa é feita em 20 horas após a emissão de um único curativo e de um analgésico leve. Teste: SCP-3516-17. Cobaia: D12708. Diretor de experimentos: Pesquisador Passarelli. Procedimento: D12708 é instruído a conduzir o SCP-3516 até uma queda de 8 metros em uma superfície de concreto. Não é emitido nenhum equipamento de proteção para D2708, pois isso se mostrou inútil. Resultados: após o impacto, o SCP-3516 é arremessado cerca de 20 metros e fere o pesquisador Passarelli, fazendo assim com que a cobaia D12708 desmonte do SCP-3516 no processo. O braço e a perna esquerda de D12708 são deslocados após o impacto, e 2 dedos dos pés são quebrados. D12708 relata a redução das sensações de desconforto e dor durante a lesão e durante o processo de recolocação. Os dedos dos pés quebrados curam ao longo de 4 dias. Notas: eu ainda estou fazendo mudanças nos procedimentos de contenção. Um dos pedaços arrancou 3 dos meus dentes. Pesquisador Passarelli. Teste: SCP-3516-20. Cobaia: D10980. Agente. Diretor de experimentos: Dr. Procedimento: D10980 é instruída a andar com SCP-3516 em linha reta. Enquanto faz, o agente deve atirar em D10980 na perna com um rifle de precisão. Resultados: D10980 é atingida com sucesso pelo disparo e cai do SCP-3516. Os ferimentos sofridos pela queda são facilmente tratados, mas o ferimento à bala não mostra propriedades anômalas. Notas: isso confirma que os efeitos da SCP-3516 se aplicam somente aos ferimentos sofridos no acidente, ou pelo menos aqueles que foram causados pela pilotagem no mesmo. É uma pena, caso contrário poderíamos tê-lo usado potencialmente para facilitar a cura, ferindo intencionalmente os pacientes, por mais estúpido que isso pareça. Doutor. Teste: SCP-3516-21. Diretor de experimentos: Cobaia: D20039. Procedimento: D20039 é instruída a andar com SCP-3516 em linha reta. Ao fazer isso, eles passarão por várias minas terrestres enterradas. A cobaia D20039 não foi informada sobre as minas terrestres. Resultados: as minas terrestres são detonadas com sucesso. SCP-3516 não é danificada, além de uma leve degradação da tinta, e D20039 é explodida em vários pedaços. Entretanto, cada peça individual de D20039 não morreu, e puderam ser novamente unidas cirurgicamente. Depois disso, D20039 não mostrou nenhuma propriedade anômala persistente. Notas: isso foi horrível, mas facilmente a demonstração mais impressionante das propriedades do SCP-3516 até o momento. Pode não haver um limite para o nível de dano que ele possa inverter, desde que o SCP-356 seja o principal responsável por causá-lo. Até mesmo as porções do corpo de D20039 que não puderam ser recuperadas se regeneraram, uma vez que o resto foi remontado. Doutor. Teste: SCP-356-28. Cobaia: D10802. Diretor de experimentos: Pesquisador. Procedimento: D10802 é instruído a montar no SCP-356 e passar por um arbusto de espinhos. Resultados: enquanto D10802 passa, um único espinho encosta em sua perna, deixando um pequeno arranhão. D10802 expira imediatamente. A autópsia revela a causa da morte como falência múltipla dos órgãos. Notas: e aqui vemos o extremo oposto do
Pesquisador. Teste. SCP-3516-33. Cobaia. D10065. Diretor de experimentos. Pesquisador. Procedimento. D10065, enquanto pilota SCP-356, é largado de um avião a quilômetros de altura. Resultados. Notas. Meu Deus. Pesquisador. Recuperação. O SCP-3516 foi levado ao conhecimento da Fundação e posteriormente recuperado em 15 de 4 de 2002, quando um terrorista, que pensava-se estar operando junto a andou com SCP-356 no meio de uma rodovia, resultando em baixas e fatalidades. Embora isso normalmente não teria sido suficiente para justificar investigações adicionais, relatos de testemunhas oculares de um homem recolocando vários membros cortados antes de pedalar para fora de uma cratera causada pela explosão de um tanque de gás e aparentemente ileso, agentes de campo deram prosseguimento, seguindo o rastro de destruição causado pelos efeitos do SCP-356, e SCP-356 acabou sendo assegurado quando o piloto sofreu um leve raspão de uma pedrinha sendo chutada em direção ao próprio rosto pelos pneus da bicicleta e posteriormente expirou. Amnésticos de classe C foram permitidos para ajudar no acobertamento do ocorrido e o dano foi explicado como tendo sido causado por uma série de atentados terroristas por bombardeio. Bom, isso é tudo por hoje. Obrigado por ouvirem. E estão todos dispensados.